Filipenses 2:19 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenho menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém. Chegamos hoje, irmãos, no 8º estudo, em Filipenses, e temos visto, irmãos, que a igreja de Filipenses era uma igreja amorosa, uma igreja generosa, uma igreja verdadeira companheira de Paulo, era uma igreja alegre, né? Paulo fala sobre a alegria, mas algumas coisas aconteciam naquela igreja, irmãos, que estavam incomodando Paulo na prisão. Quando ele recebe a notícia a respeito da igreja, ele recebe algumas notícias ruins, que era a causa da divisão, era a causa do individualismo que estava tendo ali entre alguns irmãos. E Paulo, irmãos, ele vai tratar deste assunto, vai procurar resolver essa questão, falando a respeito da humildade. É uma carta que fala bastante da alegria, mas que fala bastante da humildade. E Paulo vai falar da humildade dele mesmo, mas ele usa muito poucas palavras para isso. Ele vai dizer que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele vai falar sobretudo da humildade de Cristo, né? No capítulo 2, versículo 1 ao 11, né? Que ele se esvaziou, se tornou servo, morreu em uma morte de cruz, e aí fala da exaltação, que Deus o exaltou soberanamente. E Paulo hoje, irmãos, nessa sessão que nós lemos, nesse trecho, ele vai pegar outros 2 exemplos de pessoas humildes, de homens que servem como exemplos para nós. Eu coloquei o título aqui, Trabalhadores do Evangelho, né? Que é o Timóteo e o Epafrodito. É um nome estranho, né, irmãos? Mas a gente vai entender isso. No capítulo 1, irmãos, a ênfase era Cristo acima de tudo, ou de todos. A preeminência de Cristo. Cristo em primeiro lugar. Já no capítulo 2, a ênfase é o outro na frente do eu. O outro em preferência em relação ao eu. E aí, irmãos, ele vai começar já falando a respeito de que deseja enviar Timóteo àquela igreja. Timóteo, irmãos, pensa num obreiro de valor, num homem de valor, um jovem de valor na palavra de Deus, na Bíblia, né? Naquela época, irmãos, pensa só, Paulo, ele já tinha uma fama. Tanto é que ele pregou para... A gente viu no capítulo 1 que ele pregou para a guarda pretoriana, que era a guarda de César. O nome de Jesus tinha chegado lá na casa, lá em César, propriamente dito, por causa de Paulo. Então, Paulo, ele já era uma pessoa com nome na época. E o pior, ele era famoso, mas no sentido negativo. Paulo era uma ameaça ao sistema. Paulo era uma ameaça aos valores de César. Paulo era uma ameaça, irmãos, para aquilo que o império pregava, para aquilo que o império queria colocar nas pessoas. Ele era uma ameaça para um sistema estabelecido. E aí, você associar-se com Paulo era correr risco de vida, correto?
Se Paulo era um perigo, você estar junto com ele, e é por isso que Paulo vai reclamar na segunda carta a Timóteo que muitos o abandonaram. Porque na hora que sentiram a pressão, o fogo chegando ali perto, irmãos, falaram: ah, não, eu nem conheço esse homem. Fizeram igual o Pedro fez com Jesus. Não sei nem quem é. Não, estou fora, estou longe. E muitos abandonaram Paulo, mas Timóteo, irmãos, ele permaneceu com Paulo. Um jovem, mas mesmo diante de toda aquela situação, irmãos, ele estava ali. Quem era esse Timóteo na Bíblia, irmãos? Tem várias referências dele na Bíblia. Era um homem que era filho de mãe crente e de vó crente, né? A mãe de Timóteo, uma serva de Deus, e a sua avó. Qual era o nome da avó de Timóteo, irmãos? Lloyd. A Lloyd, que era a avó de Timóteo, uma mulher crente também, mas o pai dele, irmãos, era um pai grego. O pai de Timóteo provavelmente não era convertido, então ele tinha mãe crente, mas o pai não era crente. Era um homem, irmãos, possuidor de uma fé não fingida, vai falar em Timóteo. Conhecia a lei, irmãos, a lei de Moisés, desde a tenridade, desde a meninice, era conhecedor da lei. E ele conheceu Jesus, irmãos, ele se converteu ao Evangelho na primeira viagem missionária de Paulo. Então Paulo passou por várias cidades, em uma dessas cidades ele encontra com Timóteo, né? E Paulo pregou para ele creu. E a Bíblia fala que ele tinha ali um bom testemunho naquela cidade, mas, irmãos, ele só acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. Paulo não levou ele assim, não, né? Um neófito, novo convertido, falou: não, você vai ter que amadurecer um pouco mais para você me acompanhar na viagem missionária. Mas, lá na frente, irmãos, ele vai ficar preso com Paulo em Roma, conforme diz Filipenses 1:1. Era jovem, a Bíblia fala que ele era tímido, por isso, desperta o dom de Deus que há em ti. Ele era acanhado, né, na dele, e ele era doente, irmãos. Uma pessoa que sofria de uma enfermidade. Aonde, irmãos? No estômago. E Paulo falava: aconselho que você coloque na água um pouquinho de vinho, por causa das suas constantes dores de estômago, né? Então, esse era Timóteo. A intenção, irmãos, de Paulo, porque Paulo vai dizer o seguinte: eu estou com desejo de enviar Timóteo até vocês. A intenção de Paulo mandar Timóteo àquela igreja era para obter informações acerca da igreja. Olha só, irmãos, que facilidade que a gente tem hoje, irmãos. Se a gente quer saber de uma igreja em qualquer lugar do mundo, tem WhatsApp, tem Facebook, tem um monte de informação, tem e-mail, tem telefone, tem tudo aí, irmãos. Naquela época, não. Você mandava uma pessoa ia lá, pegava a informação e trazia de volta aquela informação. E eu acho interessante isso daí, irmãos, porque Paulo está na prisão, mas Paulo tinha interesse em saber qual era a situação da igreja. Por que isso, irmãos? Eu sempre falo uma coisa, irmãos, que eu tenho comigo, embora a Bíblia não diga isso, né? Mas sabe o que uma coisa que alimenta pastor, irmãos? Dificilmente é uma outra mensagem. A gente gosta de ouvir, a gente, né, aprende bastante com os irmãos, mas o que mais alimenta um obreiro, um pastor, irmãos, é os frutos da igreja. Não é verdade? É quando a pessoa fala assim: poxa, Deus abençoa ali, Deus está libertando ali, né? A pessoa chega: pastor, eu fumava, já não fumo mais, glória a Deus, né? Isso alimenta a gente, irmãos, isso dá força. Ao mesmo tempo, irmãos, quando a gente fica sabendo certas coisas, que é como se fosse uma facada em nós, sabe? A gente sofre, irmãos, e perde peso. É que eu não perco peso porque eu como muito, mas perde peso e faz tudo, irmãos. Por quê, irmãos? Porque é isso que alimenta um obreiro. Então Paulo, ele queria enviar Timóteo para receber informação da igreja. E ele vai dizer assim, ó, Timóteo, por quê? Porque ele, para mim, ele vai dizer, não tem ninguém como ele. É um homem singular. E a palavra que Paulo usa aqui, irmãos, é isopsíquicos, que significa a mesma alma. É como se Paulo falasse assim, ó, é como se eu fosse. Entende? A palavra aqui, irmãos, é como se fosse, nós fizemos um transplante de coração. O meu coração está nele. Somos um só. É um outro eu. Sabe? É a mesma coisa. Então, enviar Timóteo era como se fosse Paulo indo. Tal era a ligação de Paulo com esse jovem, irmãos. É o meu igual, é um amigo muito íntimo, sabe? Interessante, irmãos, que a gente... Você tem amigos assim? A gente precisa cultivar amigos assim, irmãos. Às vezes falta, né? A gente falar, isso daí
transplantamos o coração. O meu está nele, o dele está em mim. É uma ligação muito forte. Paulo precisava desse tipo de gente, irmãos. A gente também precisa, viu? Né? Daqueles que vão embora, mas eles permanecem. Quando todos vão embora, irmãos, eles estão juntos. Timóteo era alguém generoso, alguém que não pensava em si, não buscava os seus interesses, mas, sobretudo, os interesses do Evangelho, né? Não buscava o Evangelho, irmão, servir a Deus por vantagem ou por riqueza, nada disso. Tem uma frase de um teólogo que ele diz o seguinte: o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes. Quando você focar no outro, você vai ser feliz. O maior beneficiado de investir no outro vai ser você mesmo. A gente sempre dizia, irmãos, sempre diz, quando você faz uma visita para uma pessoa, você sempre é visitado. Você quer ser visitado por Deus? Visite alguém. Não é isso? É a lei da semeadura. E é uma lei, irmãos, que acontece rapidamente, é na noite. Vai visitar alguém, irmãos, está doente, você é visitado. Você sempre volta para casa fortalecido, irmãos. Porque é isso. Era o que Timóteo fazia. Ele não buscava os próprios interesses, mas o dos outros. E essa, irmãos, é sem dúvida uma das tragédias, irmãos, atuais. O individualismo. É o nosso problema ser maior que o dos outros, é a nossa urgência ser mais urgente do que a urgência dos outros, ok? É o eu na frente dos outros, e aí a gente sofre, irmãos. E aí a gente tem problema. Irmãos, eu estava pensando hoje, Paulo escreveu 13 cartas. Das 13 cartas, irmãos, a maior parte delas, e a maior assim, 80%, 90% delas, era para tratar de problemas internos nas igrejas, naquela época. É que hoje mudou, né, irmãos? Naquela época, irmãos, a igreja gastava 80%, 90% da força, do tempo, do esforço, com questões internas. Do que com questões internas? Hoje mudou, irmãos? O esforço é tudo para o problema interno, e seja a igreja que for. Fala-se pouco de missão, de evangelismo, de buscar almas, de orar pelos enfermos, pelos que estão fora, porque a gente está totalmente voltado para as questões internas, tratando de orgulho, tratando de ego, tratando de individualismo, tratando de egoísmo, e consome. Acabou a energia. As almas se perdem, porque a nossa energia, e Paulo já falava sobre isso. Hernandes Dias Lopes diz que só tem 2 estilos de vida. O primeiro estilo de vida é Filipenses 1:21. O segundo estilo de vida é Filipenses 2:21. Ou você vive em Filipenses 1:21, ou você vive em Filipenses 2:21. Ou você vive dizendo o seguinte: o viver é Cristo, o morrer é lucro, ou você vive naqueles que buscam os seus próprios interesses e não os que são de Jesus Cristo. Ou o centro da tua vida é Cristo, ou o centro da tua vida é você mesmo. Só tem esses 2 estilos de vidas, não há outro. Tá? E disso resulta todas as demais coisas. Agora aqui, irmãos, Timóteo, o bem-estar da igreja estava na frente, irmãos, do seu próprio bem-estar. Você tem dúvida, irmãos, que hoje a gente vive uma crise de liderança? E falo na igreja. A igreja, irmãos, precisa urgentemente orar por líderes. Orar para o Senhor levantar pessoas humildes em nosso meio. Falo aqui, falo, né? Onde você quiser pensar. Precisamos de gente sem vaidade. Quanta vaidade, irmãos. Quanta vaidade. Ainda mais agora com rede social, irmãos. É um negócio... despencou mesmo. Esse tipo de gente aqui, igual Timóteo, irmãos, é Deus quem dá. É Deus quem dá, é Deus quem faz. É Deus quem formata uma pessoa assim, é Deus quem estrutura uma pessoa dessa. Veja só, ele não visava os holofotes, o destaque. Quando Paulo, irmãos, ele pregou nessa igreja, nessa cidade aqui de Filipos, ele foi preso, ele foi arrastado até a prisão, Timóteo estava lá. Timóteo estava lá. Aí ele foi preso com quem? Com Silas. Lembra aquela história? Cantaram à meia-noite, houve um terremoto na prisão, foi nessa cidade.
Aí o anjo veio, abriu a porta, eles saíram, e aí Paulo foi lá, se apresentou às autoridades no dia seguinte, e falou assim: vocês prenderam um homem romano. Aí eles temeram as palavras de Paulo, e Paulo foi embora com Silas. Mas sabe o que Paulo falou para Timóteo? Você fique aí, porque a igreja é muito nova. Essa igreja ainda está engatinhando. Fique aí e ajude os irmãos, fortaleça os irmãos. Timóteo ficou. A Bíblia vai falar de Timóteo, irmãos, encontrando com Paulo de novo, só lá em Bereia, lá em Coríntio. Segundo os estudiosos, passaram aproximadamente ali 5 anos. O que Timóteo estava fazendo esses 5 anos? Cuidando da noiva, fora dos holofotes. A Bíblia não vai falar o que ele fazia ali. Havia uma história. Então, irmãos, era alguém que não estava preocupado, irmãos, com ego, com destaque, sabe, em aparecer. Volto a dizer, a gente vive uma crise de ego, irmão, sem precedentes. Homens que olham para o rebanho por cima, acima das ovelhas, e que o interesse é apenas, lucro. Homens que arrotam soberba, irmãos. Homens, irmãos, doentes, que possuem uma identidade doente. O obreiro, irmãos, o crente no geral, a gente tem que saber quem somos. A nossa identidade, irmãos, está na cruz. A gente tem que ter uma identidade sadia. Não importa o que digam, não importa o elogio que receba, não importa a crítica que receba. É saber que a sua identidade não está no elogio nem na crítica. A tua identidade está em Cristo. A tua identidade está em quem Cristo diz que você é. Quem Cristo diz que você é. Uma identidade sadia. Mas aqui, o que vemos hoje, irmãos, Timóteo não era assim. Perceba só. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte, para a igreja o seguinte: eu quero mandar para vocês Timóteo. Sabe qual era a distância de Roma até Filipos? Era aproximadamente 1.100 quilômetros. Era daqui na Bahia, ou daqui em Porto Alegre, São Paulo a Porto Alegre, São Paulo na Bahia. 1.100 quilômetros. Naquela época, nas condições que tinha, com o meio de transporte que havia, as estradas, era uma viagem de 6 semanas. 6 semanas viajando só para ir. Se ele chegasse lá, cansado de chegar, irmãos? Ficasse um dia só, pegasse todas as informações que Paulo precisava e voltasse no mesmo dia, a viagem seria ida e volta 3 meses, no lombo de um animal. E ele ia. Eu fico imaginando se Paulo pedisse isso para alguns hoje. Ele apanhava. Eu mato esse velho. Eu mato. Precisamos de homens assim, irmãos. Homens provados. E Paulo falou assim, Timóteo, ele foi provado. Ele foi provado. Vocês conhecem a fama dele. E foi aprovado, versículo 22, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. E sempre que falo, irmãos, eu lembro daquela história que eu já contei para os irmãos aqui algumas vezes, que antigamente, como os pastores provavam os obreiros. A gente não prova mais hoje em dia, irmãos? A gente não prova porque não fica ninguém, Mas como eles provavam antigamente os obreiros, irmãos, de separar um diácono, falava, vai lá na casa do pastor fulano que ele tem uma encomenda para te entregar. Chegava lá, deixava o camarada esperando 2, 3 horas. E ele ficava. Se ele não ficasse, irmãos, estava reprovado. Ou pedir para a irmã, como eu já contei aqui, e isso eu conheci um caso, um irmão lá de Cajamar, de falar para a irmã que estava fazendo a limpeza da igreja, joga um pouquinho de cândida quando ele estiver passando, para pegar na calça dele, no sapato, assim, vamos ver o que ele vai fazer. Para provar o obreiro, irmãos, para ver a temperança, o fruto do Espírito. Se é hoje, irmãos, é um tapa que a irmã toma, que ela ia para a glória na hora. Irmãos, e os homens eram provados e aprovados. Não era assim, passava, irmãos, calça preta, Mandível? Ficava tudo branco, e aí é um estresse, a igreja tem que pagar a calça do irmão. Timóteo foi aprovado. Quando fala, irmãos, quando fala aqui de aprovado, é aquela mesma história que eu já contei aqui, aquela mesma ideia que Filipenses traz, de você colocar um metal no fogo, sabe? E tirar as impurezas. Ele foi colocado no fogo, irmãos, e passou. Mas tem que ser a prova de fogo. Porque se fosse palha, se fosse madeira, se fosse feno, se fosse todos aqueles materiais, irmãos, não ia sobrar nada. Não é verdade? Não ia sobrar nada. Mas ele foi, irmãos, colocado no fogo e foi aprovado.
Esse era Timóteo. E aí, irmãos, o segundo homem, que Paulo vai falar aqui na carta, no versículo 25 ao 30, é o Epafrodito, que era um obreiro, um pastor, ou um dos pastores da igreja de Filipos, que foi enviado a Paulo. Lembra do que eu falei para os irmãos? Este homem foi enviado para Paulo com uma oferta, com uma ajuda, com um sustento, para Paulo, para suprir a necessidade do apóstolo. E esse Epafrodito, irmãos, ele é citado apenas nesse livro, em toda a Bíblia, no capítulo 1 e 2. Pronto. A gente não sabe mais nada dele. Mas, irmãos, o que a Bíblia fala dele aqui é suficiente para sabermos o valor deste homem. Diferente de Paulo, irmãos, Paulo ele era judeu por parte de mãe e pai. Paulo era fariseu, né, dos fariseus. Timóteo, como nós já falamos, ele tinha a mãe judia e o pai grego. Então ele era meio judeu. Tanto é que ele não era circuncidado. Paulo foi circuncidar ele depois que ele se converteu. Para você não causar escândalo, outra coisa que vamos fazer hoje, né? Para você não causar escândalo onde a gente vai pregar, vamos circuncidar você. Eu sei que isso não tem nada a ver, mas vamos fazer. Agora já Epafrodito não. Ele era um gentil, irmãos, de família gentil. Não era judeu de nenhum dos lados. O nome dele significa encantador, amável. Interessante, irmãos, no versículo 25, Paulo vai falar que este homem é um irmão, é um cooperador, é um companheiro de lutas, é um mensageiro e é um ministro. Uma curiosidade para você. Sabia que nenhum outro versículo da Bíblia, irmãos, onde há tanto elogios para uma pessoa como esse? Esse é o versículo da Bíblia que mais elogia um homem, que mais elogia uma pessoa. Epafrodito. E quando ele foi visitar Paulo em Roma, o que aconteceu com ele, irmãos? Nesse negócio dele ficar lá ajudando Paulo, ele ficou doente. E era uma doença terrível, mortal. A Bíblia fala que ele praticamente morreu, né? Quase morreu. E além de ser uma doença grave, crônica, era uma doença longa. Por que era uma doença longa? Porque a igreja de Filipos ficou sabendo da doença dele. E lembra que eu falei? Eram 6 semanas para chegar em Filipos. Ficou sabendo a notícia lá e ele ainda continuava enfermo. Então foi uma doença que se alongou, né? Por alguns dias, por algumas semanas. E qual era, irmãos, a grande lição? Porque veja só, ele vai ao encontro de Paulo com uma oferta, e agora Paulo quer voltar, quer mandá-lo de volta com o quê? Com a carta. Essa carta que você está lendo aqui, que está na Bíblia, ele levou de volta. Ele foi com uma oferta e voltou com uma carta. E aí aqui a gente aprende algo para nós, irmãos. A grande lição na vida de Epafrodito é o seguinte, é que ele portava 2 coisas, uma carta e uma oferta. Uma carta e uma oferta. Ele portava um ensino, uma doutrina, e também portava uma ética, uma prática. A gente porta um ensino e a gente porta uma prática, uma ética, uma conduta, um testemunho, o fruto que aquela doutrina nos deu. Em relação a portar uma carta, irmãos, ele era portador de uma mensagem de esperança em tempos de guerra. Sabia que você porta uma mensagem? Você porta uma mensagem. Cada cristão, irmãos, é portador de uma mensagem. Aquela mensagem, irmãos, ela mostrava o seguinte, que tudo que ele fazia, irmãos, fazia para a glória de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quantas mensagens há no mundo? Não é verdade? Quantas vozes, quanto barulho, irmãos, quanto, né? Mas o Evangelho, irmãos, a mensagem que nós portamos, ela é singular, ela é única. Ela é única, por que ela é única? Porque ela é uma mensagem, irmãos, que não foi nós que criamos. Você que criou o Evangelho, você que pensou um dia, vou servir a Deus e Deus vai ser assim, assado, morreu por mim e tal. Você que criou isso. Essa mensagem não foi criada numa biblioteca, num laboratório, numa sala de alguém muito inteligente. Essa mensagem foi simplesmente recebida. Ok? Essa mensagem veio do alto. Essa mensagem veio de Deus.
E a partir do momento que nós recebemos essa mensagem, irmãos, nós nos tornamos escravos dela. Você consegue abandonar a mensagem? Sabe, irmãos, a gente é semelhante. Lembra lá em 2 Reis capítulo 7? A Bíblia fala que a cidade foi cercada. Samaria foi cercada. E houve uma fome em Samaria, a cabeça de um jumento. E quando a cabeça, irmãos, eu acredito que era só a cabeça, não era o corpo todo, não. Só a cabeça do jumento era vendida por preço altíssimo. Eles estavam comendo até esterco de pombo. Aí 2 mulheres chegam para o rei e falam assim: ó rei, a mulher aqui fez um compromisso comigo e não está cumprindo. E qual foi o compromisso? O compromisso era nós matarmos o nosso filho e comermos. Nós matamos o nosso filho e comemos. A mãe matou o filho e comeu. E agora é a vez do filho dela, e ela não quer dar o filho dela para a gente matar e comer. Quando o rei viu aquilo, ele rasgou a sua roupa e falou assim: eu vou matar Eliseu. Eu não sei por que ele quer matar Eliseu, irmãos. A Bíblia não fala, deixa claro. Não sei se foi Eliseu profetizou aquilo, Eliseu falava do pecado deles, alguma coisa. Eu vou matar Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu fala o seguinte: amanhã, quase a esse tempo, haverá comida em abundância na porta de Samaria. Vai ter trigo, vai ter comida em abundância. E a Bíblia fala, irmãos, que fora da cidade haviam 4 leprosos que comiam do lixo. Leprosos daquela época tinham que viver só, isolados fora da cidade, sem ter contato com as pessoas. E eles comiam do quê? Eles comiam do lixo que a cidade jogava para fora. Se dentro da cidade a mãe estava comendo o filho, ia algum lixo para fora, irmãos? Nada. E o exército da Síria estava lá cercando. Aí os 4 leprosos olharam para o outro e falaram o seguinte: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer, porque não tem comida lá. E se a gente for ao encontro do exército dos sírios, a gente vai tão somente morrer. Morrer, morrer ou morrer. Mas quem sabe alguma coisa acontece lá? Vamos lá. E fala que os 4 saíram andando. E a Bíblia fala que eles saíram andando no crepúsculo, no finalzinho da tarde. E a Bíblia fala que no crepúsculo, ou seja, no mesmo horário, os sírios que estavam ali acampados, o exército, eles ouviram ruídos, barulho de muitos cavalos correndo. Mas o barulho era tão alto, tão forte, irmãos, que o coração deles entrou em desespero e saíram correndo. Não pegaram nem a roupa do corpo. Deixaram comida, deixaram tudo lá, irmãos. Saíram correndo só para salvar a vida. Eu fico imaginando o que Deus fez, irmãos. Eu acho que conforme aqueles leprosos pisavam, Deus pegava aquele som, multiplicava. Pensa no amplificador de Deus. Amplificava aquele som que chegava lá como sendo um estrondo. Eram 4 leprosos andando. Olha o que Deus faz. Quando eles chegaram lá, irmãos, era comida, era roupa, era ouro, prata, tinha tudo. Começaram a comer. E aí um olhou para o outro e falou assim: a gente não pode se calar. Esse dia é um dia de boas novas. O povo lá está morrendo. Vamos anunciar para o povo que tem comida aqui. Eles podiam falar: aquela cidade, deixaram a gente para fora. Não, vamos lá anunciar. Aqueles homens, irmãos, eles eram como nós, portadores de uma mensagem. Você crê que a mensagem que você carrega é poderosa e só ela é poderosa para mudar uma vida? Para mudar o mundo? É só a mensagem. Pega todas as outras, irmãos. É mensagem políticas, é mensagem filosóficas, tanta mensagem que tem por aí, irmãos, da mídia. Não salva ninguém, não transforma ninguém, não alimenta ninguém, irmãos. As pessoas estão morrendo de fome e nós temos essa mensagem. Só a mensagem que você carrega, irmãos, ela é poderosa para mudar a vida de alguém. Então, Epafrodito era alguém que carregava consigo uma carta, uma mensagem, uma doutrina, mas também carregava uma oferta, ok? E quando eu falo de oferta aqui, irmãos, não estou falando simplesmente de dinheiro, eu estou falando da prática, da conduta, do testemunho, irmãos, do fruto da mensagem que ele carregava. Então, assim, a mensagem numa mão, a oferta na outra, a prática na outra, a conduta na outra. Irmãos, a vida que nós praticamos, irmãos, ela dará autoridade para a mensagem que nós pregamos. O mundo está olhando para a nossa vida. As pessoas estão olhando para o nosso testemunho. E sabe o que é interessante? Eu estava lendo um texto hoje, no Facebook do pastor Franklin Ferreira, que dizia algo interessante. É um texto que eles estavam falando sobre a preocupação dos cultos online. Os cultos online, irmãos, são uma bênção. Foi um recurso que nós tivemos para suprir essa época de pandemia. Mas veja só, existe um movimento no mundo já, no pós-milenismo, que diz o seguinte, esse movimento é muito forte, diz o seguinte:
tenha a tua religião, mas tenha a tua religião no privado, no particular. Ou seja, adore a Deus, mas adore a Deus você sozinho. Esse Deus que você adora, ele não tem nada a ver com o seu trabalho. Ele não tem nada a ver com os seus estudos, ele não tem nada a ver com o seu relacionamento. Ele não tem nada a ver com o seu casamento, com o seu namoro, ele não tem nada a ver da forma como você ganha dinheiro para se sustentar. Esse seu Deus, ele está fechado dentro do templo. O mundo quer calar a nossa mensagem. O mundo quer que você tenha a mensagem, mas fique com ela debaixo do braço, quietinho. Pode ter o teu Deus, mas fique quieto. Pode servir quem você quiser, mas guarde para você. Não é isso que a gente está vivendo, irmãos? Você não sente essa pressão de calar a nossa mensagem? E aí esse negócio de servir a Deus no particular, com culto online, ficou mais forte. Não precisa nem ir na igreja. Você não precisa nem ter contato com outros irmãos que tenham fé igual a tua. Fique na tua casa. E aqui, irmãos, eu não quero criticar a igreja nenhuma, que Deus abençoe todas as igrejas que Ele levantou, mas você pega essas megas igrejas, irmãos, as megas church, né? Com 100, 200, 300, 500 mil membros no YouTube. Aí você olha presencialmente. Irmãos, tem pessoas hoje, irmãos, que vão para a igreja 2 ou 3 vezes no ano. Você acredita nisso? Se diz crente, se diz evangélica. Não tem nenhum compromisso com nada. Por quê? Porque a mensagem foi calada. Sirva a Deus, mas sirva no privado. Sabe, irmãos, quando o salmista, e por diversas vezes existem essas expressões no Salmo, diz, por exemplo, o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está dizendo, não é uma alegria que fica aqui dentro, é uma alegria que vai para fora. É uma alegria que eu saio na rua anunciando, vamos à casa do Senhor. E o povo saía tudo junto para aquele deserto, irmãos, cantando a Deus. Quem estivesse pela frente ouvia eles cantando até chegarem no templo. Era uma coisa que era anunciada, todos sabiam, estamos alegres porque estamos indo adorar a Deus. Não conseguia calar aquele povo. Aquele povo, irmãos, como dizia o hino antigo, né? Aquele povo barulhento, e não só barulhento dentro do templo, barulhento fora, que incomodava, que tinha uma mensagem. E essa mensagem, irmãos, ela salvava uns e condenava outros, mas ela anunciada. Você porta uma mensagem, você é como Epafrodito. Você não pode se calar, irmãos. Não pode. Não podemos ser negligentes nisso. E aí, irmãos, para a gente encerrar, é interessante que Epafrodito, um homem totalmente na vontade de Deus, um servo fiel ao Senhor, a Bíblia diz que ele fica enfermo, gravemente enfermo. Irmãos, o fiel pode ficar enfermo. A enfermidade de Epafrodito, irmãos, não era uma seta maligna, não era fruto de desobediência, não era fruto de falta de fé. Ficou doente. O justo fica doente. E é interessante que a doença de Epafrodito, ela era no corpo e também era na alma, porque Paulo vai dizer assim, ele está muito angustiado. E a palavra angustiado que a Bíblia usa ali é a mesma palavra que Marcos usou para falar da angústia de Jesus no Getsêmani. Era uma angústia muito grande. E qual era a angústia de Epafrodito? Porque ele estava doente? Não. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 26. Porque teve saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficou sabendo, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. Ele não estava angustiado porque ele estava doente, ele estava angustiado porque a igreja ficou sabendo que ele estava doente. Olha só, a igreja é mais importante do que eu, do que minha saúde. O problema não é eu estar doente, o problema é a igreja estar sabendo disso e estar triste. Pode estar desanimada. Que obreiro, irmãos. Que homem. Calvino, falando sobre isso, ele dizia o seguinte, que Epafrodito, ele preferia ser negligente quanto à sua saúde do que ser deficiente quanto ao seu dever. Porque, irmãos, ele foi mandado para lá para ficar com Paulo, até que Paulo fosse solto.
E agora ele tinha que voltar, irmãos, por causa da sua enfermidade. Olha só, o cristão pode ficar doente, o cristão fiel pode ficar doente, fisicamente, pode ficar doente mentalmente. O cristão fiel pode ficar com depressão, irmãos? É claro que pode. É claro que pode. Pode ficar, como ele ficou aqui, né? Uma doença mental, né? Psíquica. E o cristão fiel, irmãos, pode ter os seus planos frustrados, sabia? O plano dele era ficar com Paulo até que Paulo fosse solto. Mas por causa da doença ele teve que voltar para se tratar, para ficar com a família, talvez, em Filipos. Você já teve algum plano seu que foi frustrado? Verdade? Tem plano que não, tem plano que Deus confirme. Glória a Deus, que Deus confirme o teu plano, que Deus confirme o desejo do teu coração. Mas tem plano que não. Tem plano que não dá certo. E o que a gente faz, irmãos, quando um plano nosso não dá certo? Permanece. Não muda nada. Fica aos pés da cruz. Fica fiel ao Senhor, sabendo que se Ele frustrou aquele plano, glória a Ele por isso. Há um outro maior, né? Há um processo maior do que isso e que eu não vou entender aqui. Mas eu creio. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos acabar, vamos embora. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor levante homens assim em nosso meio. E que nós valorizemos, irmãos, aquele que Deus já nos deu. Paulo vai falar assim: receba esses homens e receba com honra. Honremos. Hoje a gente fala aqui de Estevão, a gente fala aqui de Epafrodito, mas a gente poderia facilmente aqui na chácara mudar esses nomes. Verdade? Homens humildes. Aqui no púlpito, pastor Daniel, presbítero Aldinho, pastor Jefferson, irmão Marco, irmão Fábio, obreiros, irmão Rafael, irmãos que Deus tem nos dado, irmãos. Honremos esses irmãos que têm trabalhado em prol da obra. Todos voluntários, ninguém aqui está ganhando nada, todos fazendo por amor a obra de Deus e para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho se expanda. Amém? Fiquemos em pé, irmãos, e oremos a Deus. Ore, irmãos, para Deus dar líderes assim. A igreja, de forma geral, precisa tanto, irmãos. Precisamos tanto. No Brasil, irmãos, de homens como Timóteo, como Epafrodito. Vem aqui, Aldinho, você que é um deles. Vem aqui orar, para que o Senhor levante homens como você, viu? Pai do Senhor para a igreja. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo dia de hoje, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, meu Pai. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós nesse dia de hoje, meu Pai. Tem nos dado livramento, Senhor Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela porção da Tua palavra, Senhor Deus, neste momento que foi pregada, Senhor Deus, que sirva, Senhor Deus, de alimento para a nossa alma, meu Pai. Nos torne, Senhor Deus, pessoas melhores, obreiros melhores, crentes melhores, meu Pai, para que nós podemos fazer a diferença neste mundo, Senhor Deus, tão corrompido, meu Pai. Dai-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Deus, para que nós continuemos, Senhor Deus, sendo sal da terra, Senhor Deus, e a luz do mundo, meu Pai. Para a glória do Teu nome, leva-nos em paz para os nossos lados neste momento. Cuide de nós, meu Pai, tem misericórdia dos Teus servos, Senhor Deus, que estão em casa, meu Pai. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de estar na Tua casa, meu Pai. Dai graça e dai vitória em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as... Amém. Deus abençoe, irmãos.